Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler para vocês, vou continuar lendo Marcos, capítulo 1, vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, Jesus já falava isso há 2000 anos atrás, né? Então já faz um tempinho que a gente tem essa advertência para se arrepender dos nossos pecados e crer no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: é um homem com um espírito imundo. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, o espírito imundo, ele entendeu que Jesus era o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. É importante ler essa passagem aqui, gente, para a gente entender que quando uma pessoa está com o espírito imundo, o espírito agita o corpo daquela pessoa quando ele vai embora. Ele agita, ele machuca e muitas vezes em algumas casas de oração, vou dizer assim, casas de oração de Deus, algumas pessoas não sabem lidar com isso e acabam machucando as pessoas que estão com o espírito imundo. Isso é importante que as pessoas que vão trabalhar nas igrejas, nos centros espíritas, nas casas de oração, nas casas de umbanda, enfim, toda casa cristã, que ela saiba como conduzir a saída desse espírito imundo que está na pessoa, tá? Porque muitas vezes as pessoas, eu mesma já deixei de voltar em casas de oração por ser maltratada pelas pessoas que estavam conduzindo a saída do espírito imundo que me acompanhava. Então, é muito importante as pessoas terem essa clareza. E todos se admiraram
a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a fama por toda a província da Galileia. A cura da sogra de Pedro. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos e diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conhecia. Jesus tinha uma autoridade tão grande, ele conhecia os demônios, então ele não deixava eles falarem. E levantando-se de manhã, muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus gostava de orar quietinho, sozinho. Eu gosto também. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então, onde Jesus passava, ele deixava seu legado, suas instruções e como as pessoas deveriam agir. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. Ah, meu Jesus maravilhoso! E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Imagina a felicidade desse homem. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. É importante a gente fazer as leituras e pesquisar, porque aqui Jesus fala para que a pessoa que foi curada
fosse até o sacerdote e oferecesse pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então a gente tem que voltar lá em Moisés e ver o que Moisés determinou. Então aqui, gente, do versículo 16 ao 20, André, ele havia sido um dos seguidores de João. Jesus chamou aos 4 usando a expressão vinde após mim. Andar pelo mesmo caminho ou acompanhar é o que significa, ok? Esse chamado tinha a conotação de ligar uma pessoa a outra e aceitar a sua liderança. Todos os 4 responderam imediatamente. Obviamente, Deus já havia trabalhado neles. Quando Jesus os chamou, eles estavam prontos. No versículo 21, as sinagogas começaram a fazer parte da vida judaica durante o exílio, quando os judeus não tinham acesso ao templo. Elas eram locais de encontro para oração e estudo da Torá. A Torá, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros que temos na Bíblia. Cafarnaum era a cidade de Pedro. Do versículo 32 ao 34, os milagres de Jesus chamavam a atenção primordialmente para a oferta do reino. A cada relato de suas curas, sua missão principal ficava mais difícil, porque as pessoas estavam mais interessadas em soluções imediatas para problemas físicos do que soluções permanentes para necessidades espirituais. As pessoas daquela época, elas não tinham ainda discernimento do que era material, do que era espiritual. Eles não tinham. E Jesus veio para ensinar isso. E até hoje as pessoas não têm noção dessas coisas. Muitas pessoas não têm. No versículo 35, a vida de oração de Jesus fascinou tanto aos discípulos que eles lhe pediram que os ensinasse a orar. Não era eles que necessitassem de fórmulas adicionais de oração. O judaísmo tinha orações para quase todas as ações praticadas durante o dia. Então, olha só, aqui os judeus, eles já tinham suas orações, mas os discípulos de Jesus perceberam que ele orava de forma diferente. Observando Jesus, perceberam que algo em sua vida de oração ia além do mero ritual. Através da oração, Jesus era reconfortado e revigorado e regularmente separava tempo para orar. Olha, muito importante isso aqui, gente, principalmente para mim, porque, assim, eu já falei para vocês em outros vídeos que eu separei primeiro todas as sextas-feiras devido à minha doença, todas as sextas-feiras às 8 horas da noite, fazer as orações. Depois eu comecei a fazer todos os dias e por algumas tristezas, algumas passagens difíceis que eu tive nos últimos dias, eu já faz bem uns 10 dias que eu não faço o meu estudo bíblico e gravo para vocês. Então aqui é um recado de Jesus. Através da oração, Jesus era confortado. Jesus era confortado e revigorado e regularmente separava tempo para orar. Então, não podemos, nós temos que separar o nosso tempo de orar e
não pular esse tempo, nem que seja uma oração pequena, né? Você às vezes está deitado, puxa vida, eu tinha marcado com Deus hoje para orar. Ora na sua cama, deitado, Deus vai te ouvir. Porque eu faço isso. Eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Muito, muito difícil mesmo. Mas eu não me esqueço de Deus. E mesmo esses últimos 10 dias que eu não fiz o estudo, que eu não gravei as leituras bíblicas para vocês e para mim, né? Porque tudo que eu estou lendo aqui serve para mim, para quem está ouvindo. Mesmo assim, ao deitar, eu oro, ou então estou dentro do meu quarto, eu faço as minhas orações ali rapidinho. É difícil, é diferente de um estudo bíblico, como que estou fazendo agora, porque eu faço o estudo bíblico e além desse, eu faço as minhas orações, como eu não estava fazendo estudo bíblico todos os dias, gente. Antes de dormir, eu falo com Deus. E é importante que vocês façam a mesma coisa. No versículo 40 ao 41, a palavra lepra incluía uma variedade de doenças da pele. Então, olha só, aqui está explicando direitinho que incluía uma variedade de doenças da pele. Então, hoje, o que nós temos hoje já estudado e determinado, né? Nós temos câncer de pele, nós temos N alergias de pele, nós temos uma série de problemas de pele e que antigamente tudo eles diziam que era lepra, mas várias doenças ali de pele eram todas consideradas lepra, tudo era lepra, entendeu? Qualquer doença de pele era lepra, é importante a gente saber disso, tá bom? Bom, gente, eu vou ficar hoje por aqui. Que cada um de vocês que ouça essa oração, essa leitura das tantas curas que Jesus fez junto com seus apóstolos, que quem ouvir essa leitura tenha paz, saúde, proteção, prosperidade, que tudo de bom aconteça em sua vida e de seus familiares e amigos. Que essa leitura traga paz, saúde, proteção e prosperidade para mim, para os meus filhos, genro, nora, netos, meus familiares, meus amigos, para todos vocês que estão ouvindo esta oração, para todos os seus familiares e amigos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus, o Divino Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, proporcione isso para todos nós. Fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus.